Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em seu coração sempre. E que nesta noite você esteja com o coração ensinável, com o coração receptivo para receber a porção da palavra de Deus sobre sua vida. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia Sagrada, e segundo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1, que será a porção da palavra de Deus nesta noite, para a nossa reflexão dentro do tema, o título da nossa mensagem, Detox Espiritual. Algumas irmãs aí se mexeram um pouquinho, pensando que era botox. Mas não é botox, não. É detox espiritual. Amém? E assim diz o texto sagrado. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Sentido da palavra detox, que é uma palavra em inglês, ela quer dizer desintoxicação. Então vamos orar ao Senhor para que esta noite seja uma noite de desintoxicação. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por este tempo, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, de juntos recebermos a porção da Tua palavra. E pedimos nesta hora a Tua bênção, Senhor, a Tua graça, e que nós possamos, Senhor, abrir o nosso coração, para que Sua palavra poderosa que é, trabalhe, e que nós possamos dar passos em humildade de transformação do nosso ser. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Deus não procura vasos de ouro. Deus não está atrás de vasos de prata polidos. Deus está atrás de corações limpos. A palavra do Senhor fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, pois estes verão a Deus. Traz à minha memória uma ilustração onde um discípulo busca junto ao seu discipulador satisfazer uma demanda do seu coração. E perguntou ao seu discipulador: o que eu preciso fazer para limpar o meu coração? E o discipulador, com toda a sabedoria, assim disse. Eles estavam numa parte alta do templo e falou: pegue este cesto de junco, que é um cesto vazado de cipó, desça até o rio e depois traga com a água. Só que essa descida tinha aproximadamente uns 30 degraus. Ele, obediente, desceu os 30 degraus, foi lá no rio, encheu o cesto de junco e trouxe ao discipulador depois de subir a escada. Quando chegou lá,
apresentou o cesto ao discipulador e disse: cadê a água? Ele olhou assim: o cesto está vazio. Só que aquele cesto estava realmente sujo, muito sujo. E o seu discipulador, o seu mentor, lhe falou: desça novamente e enche o cesto de junco, de água, e traga para mim. Ele, naquele desgaste, foi, desceu e subiu com aquele cesto em seus ombros. E ao apresentar-se, lhe foi perguntado: cadê a água? E ele falou assim: a água se foi pelo caminho. E assim ele fez umas 4, 5, 6, na 10ª vez, ele já começando a ficar chateado. Subiu a escada e se apresentou ao seu mentor. Está aqui o cesto de água. Cadê a água? A água ficou pelo caminho. Mas agora uma coisa é certa: esse cesto está limpo. E é isso que a palavra de Deus, ela quer trabalhar nas nossas vidas. Que a gente, a cada dia, com o nosso coração sujo, com a nossa alma corrompida pelo pecado, seja trabalhada com a água viva, preciosa, que é a palavra de Deus, para que nós sejamos limpos e possamos desenvolver uma nova história na nossa vida. Talvez você esteja aí assentado como um cristão, talvez você não seja um cristão ainda, talvez você que nos acompanha nas redes sociais esteja na mesma situação. Mas eu quero dizer nesta noite, o desejo do Senhor é que nós tenhamos coração tratado por sua palavra. Talvez você esteja aí assentado com alguma mágoa, com alguma tristeza, com alguma demanda conflituosa no seu coração. O Senhor quer tratar você com a sua palavra. Então, irmãos, todos nós precisamos passar por esse processo de desintoxicação. Tanto no nosso corpo, depois vocês me chamam no privado, quem quiser saber, que eu posso passar umas receitas de detox para você ficar com seu corpo bem limpinho por dentro. Mas a receita que eu quero passar para você nesta noite, ela está aqui baseada na palavra de Deus. E a gente não pode ignorar. Ao contrário, nós precisamos encarar a realidade da nossa alma, a nossa mente corrompida por sujeiras acumuladas e que prejudicam o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual. A começar com o fato: a existência do pecado, a corrupção trazida pela queda por nossos primeiros pais, Adão e Eva, trouxe para a realidade humana a mente tóxica, a mente doente. Não bastasse isso, nós vivemos num sistema chamado mundo, um mundo caído, que muito tem contribuído para prejudicar as nossas vidas. E muitas pessoas, infelizmente, sejam conhecedores ou não da palavra de Deus, ainda persistem com seus corações sujos. E a gente precisa aceitar de todo o coração, com toda a humildade, que nós temos um coração, entenda a mente, que ela está corrompida, áreas onde há sujeira, áreas que precisam ser limpas,
áreas que precisam passar por essa desintoxicação. A queda do homem, o pecado, daí decorrente, ele trouxe toda uma desestruturação à criação de Deus. Seja na área humana, seja na estrutura da criação de Deus, todos sofremos por causa do pecado. Daí vem diversas situações, violência entre os seres humanos, os enganos, as inimizades, as mentiras, as idolatrias, as falsidades, as traições, a infidelidade, a maledicência, o desprezo, os vícios, os prazeres carnais, tanta coisa que domina o nosso coração, a avareza, o apego às coisas materiais e, acima de tudo, traz para o coração do homem essa sujeira, um distanciamento implacável dos propósitos de Deus para a sua vida. Por isso, essa toxicidade contamina pessoas, que por sua vez contamina famílias, que por sua vez contamina as instituições, contamina o governo. E é um ciclo de contaminação que chega até a contaminar a própria igreja do Senhor. E tudo isso vem por uma pessoa, pelo ser humano. E assim nós desenvolvemos essa situação e hoje nós estamos enfrentando uma realidade, ou melhor, na história cristã, a toxicidade que existe dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja é composta por pessoas. A igreja do Senhor é composta daqueles todos que foram remidos e lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos salvou, o Senhor nos deu uma nova identidade, o Senhor nos fez uma nova criatura, mas o nosso coração continua corrompido. As doenças da nossa alma, da nossa mente, elas precisam ser tratadas, e a gente com humildade precisa entender isso, que nós temos defeitos, nós temos tantas tranqueiras, eu costumo dizer, tantas dificuldades que nos afastam de Deus, mas também causam sérios prejuízos para a nossa vida. O apóstolo Paulo falava assim, aquele homem de Deus, falava assim, ó, o bem que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu não quero, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, todos nós temos dentro do nosso coração que reconhecermos com humildade que a gente precisa ser tratado, que a gente precisa ser trabalhado, tirar o argueiro dos nossos olhos e ver que nós também temos defeitos e que precisamos, com humildade, aceitarmos o tratamento. Paulo, quando escreveu essa porção da sua palavra à igreja de Corinto, e eu quero abrir um parêntese aqui. Eu estou falando da igreja, mas depois eu quero falar para você, individualmente, sendo membro dessa igreja ou ainda não sendo membro da igreja do Senhor. Paulo chega e escreveu essa porção que é a base da nossa reflexão nesta noite. Tendo, pois, amados, tais promessas, que essas promessas, elas estão nos versículos anteriores, de 14 a 18, né, que são as bênçãos do Senhor, quando nós nos propomos a fazer as coisas certas. Mas ele, dentro da essência do que nós queremos pensar e continuar pensando desde já nesta noite,
ele fala para aquela igreja que ela deveria se purificar de toda impureza. A impureza que corrompia toda estrutura daquele conjunto de pessoas, daquela igreja do Senhor. Eles estavam se isolando um do outro. Era uma igreja cheia de conflitos. Era uma igreja de partidarismo. Era uma igreja com práticas de sexualidade e sexual de forma indecente, pecaminosa, adultérios, fornicações. Era uma igreja cheia de promiscuidade, uma igreja cheia com sérios conflitos entre os irmãos, falta de cuidado, divisões, discordâncias duras. Até o culto de adoração ao Senhor estava contaminado. Por isso que a gente não deve se assustar, porque a igreja é composta de homens, todos nós somos pecadores, e a igreja do Senhor sofre. Por isso, nós, como igreja do Senhor, precisamos entender o que Paulo, diante daquela igreja problemática, cheia de dificuldades na área espiritual, ele traz, ao identificar toda a toxicidade ali existente, ele traz uma palavra que é a registrada na primeira, em especial, carta aos Coríntios, buscando tratar o coração daquela igreja. Aprendemos, diante deste texto, que o Senhor queria que aquela igreja desenvolvesse o quê? A pureza, para viver a prática da santidade, viver um processo de santificação. E Paulo, com amor, ele chegou e trouxe a palavra dizendo, olha, vocês precisam ser tratados através da própria palavra, mas vocês precisam se purificar de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. No temor a Deus significa no temor à sua palavra. Deus é a palavra viva manifestada por Jesus Cristo. Então a gente precisa, irmãos, começar a entender a necessidade de nós vivermos essa realidade em nossas vidas. Talvez você esteja passando nesse tempo conflitos dentro da sua casa, conflitos no seu casamento, conflitos nos seus relacionamentos com outras pessoas, conflitos no seu trabalho, enfim, em todas as áreas. Mas isso tudo acontece por quê? Porque a gente precisa parar, girar a chave da nossa mente e começar a analisar as situações com a nova perspectiva, que é a perspectiva de perguntar: o que é que eu preciso fazer para ter o meu coração purificado? De inícios, precisamos entender o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia Sagrada fala sobre nossas vidas. Convido-os a abrir a Bíblia Sagrada em Marcos 7, versículos 20 a 23, quando Jesus ali fala para aquele povo, e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Não vem de fora. O nosso coração, ele é corrompido por natureza.
tenho sempre a oportunidade de corrigir pessoas e autocorrijo quando falam da minha pessoa. Aquela pessoa é gente boa, aquela pessoa é demais, aquela pessoa é um homem de Deus. Não. Se a gente olhar para dentro do nosso coração, a gente vai perceber que nós não somos bons. A gente está precisando melhorar em muita coisa. Porque o nosso coração é enganoso. E ele é tão enganoso que ele tem um poder de até nos auto-enganar, nos fazermos pensar que nós somos bons. Não. Nosso coração é corrupto. E a gente, com humildade, precisa entender isso. Essa semana eu estava acompanhando uma triste notícia nos Estados Unidos, um dos grandes pastores famosos que tem lá, um homem servo de Deus, depois de quase 40 anos de ministério, caiu em adultério. Estragou todo um histórico, todo um currículo de vida, de serviço ao Senhor, porque havia corrupção no seu coração. A sua vida, irmão, a sua vida, se você não tiver cuidado, se você não permitir ser trabalhado pela palavra de Deus, se você não permitir ser lavado por essa palavra poderosa, o que é que vai acontecer? Um dia você pode cair. Quem está em pé, cuidado para que não caia, diz a palavra do Senhor. Porque nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. E nós temos um coração corrupto, coração que nos engana. O próprio Senhor, Deus, em Gênesis 6,45, Ele falou que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Tem palavras que não são gostosas de se ouvir, não são agradáveis de se pregar, mas elas são necessárias para as nossas vidas, para que haja despertamento e nos traga a realidade. Se nós não encararmos a nossa vida dentro da realidade, esse auto-engano pode nos levar à destruição, pode nos levar a um prejuízo. Por isso, enquanto o Espírito Santo ministra a palavra na sua vida, você deve começar a se confrontar com áreas da sua vida onde o seu coração é corrupto. E comece a pedir misericórdia a Deus. Senhor, trabalha. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque senão a gente apenas ouve uma reflexão, cumpre um ato de religiosidade, vamos para casa, ainda vai dizer assim, fui para a igreja, eu vi a palavra de Deus, estou todo leve. Não. A palavra de Deus tem que cozinhar na nossa mente. Culto bom é quando a gente sai reflexivo, quando a gente sai mexido com a palavra, quando a gente sai de uma forma que a gente diz, não, eu preciso mudar. Porque foi na sua alma. Por isso, irmãos, essa realidade que a gente precisa trabalhar no nosso coração. Por isso, precisamos corrigir, eliminar ou diminuir, ao menos restringir esse domínio forte sobre nossas vidas. E o que é que eu tenho que fazer? Você simplesmente tem que abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus faça um transplante de coração. Fazer um transplante do seu coração. E como se procede esse transplante de coração?
através da palavra. Essa cirurgia cardíaca completa, o cardiologista, cirurgião, é o próprio Jesus Cristo. Amém? Só Ele pode tratar o nosso coração. A gente enfrenta todos os dias, com amor, com carinho, com respeito, demandas no coração de irmãos, de pessoas que vêm buscar um aconselhamento, uma dificuldade na sua vida. E tudo envolve um coração que precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, precisa ser purificado. O primeiro transplante de coração feito na história da humanidade, registrado, salvo engano, ocorreu em 1961, na África do Sul. Foi feito o transplante de coração. Botou-se um coração de carne novo. Mas tempo depois, aquele homem veio a morrer. Hoje, a cirurgia de coração é um procedimento com suas dificuldades, mas é um procedimento de rotina. Mas isso não traz purificação da alma do homem. Nós precisamos viver esse processo de limpeza e transformação completa através de Jesus Cristo. Por isso, esse purifiquemos que diz o texto sagrado, a gente precisa enfrentar e trabalhar no nosso coração. E entender, em primeiro lugar, e reconhecer, em segundo lugar, que eu sou um pecador. Mesmo tendo aceitado Jesus Cristo, eu ainda continuo com a condição de um pecador arrependido. Mas precisa necessariamente reconhecer que nós temos a velha natureza. Essa velha natureza, ela continua nos contaminando, se nós não abrirmos a real possibilidade de deixar que o Espírito, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo seja o proeminente, que ocupe o principal lugar no nosso coração. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecador, reconhecer que a gente precisa trazer a pureza, uma lavagem para a nossa alma. Você sabe o que é que você precisa ser tratado. Você sabe o que é que precisa de um trabalho especial da palavra de Deus. Talvez você reconheça, tenha se esforçado, tenha tentado mudar com suas forças, mas a gente não consegue. Já ouvi várias vezes pessoas falando assim, pastor, mas eu não consigo. Pastor, eu tenho um problema, eu sou fraco nessa área. E eu não consigo, eu acho que eu vou morrer assim. E não raras vezes nós ouvimos isso. O que é que a gente precisa fazer? É realmente se entregar diante do Senhor, confessar diante do Senhor, buscar no Senhor a transformação, a libertação. O Senhor, Ele é o maior interessado em transformar a sua vida. E isso a Bíblia Sagrada nos dá respaldo. Mateus 8, 2, 3, por aí dentro desses versículos diz, Senhor, se queres, Tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e lhe disse, eu quero, fica limpo. Mas a gente precisa entender que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. É um reconhecimento de que nós somos doentes, nós somos necessitados dessa transformação. Me chama a atenção quando eu penso diante desse texto e para fundamentar o que o Senhor quer trazer aos nossos corações nesta noite, a vida de Davi e a declaração que ele lançou no Salmo de número 51, que abra sua Bíblia, que
é uma demonstração forte, necessária de reconhecimento para a transformação da nossa vida. É bem claro, quando o salmista, no verso de número 10, nos mostra qual deve ser o nosso apelo, a nossa oração constante, o nosso clamor. Ele, diante daquele processo todo de arrependimento que ele estava passando, de dores, Davi estava com a vida toda viciada. Ele chega diante do Senhor e fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando a gente se propõe não só pedir ao Senhor para que nos limpe das impurezas, mas que o Senhor crie em nós um novo entendimento, que o Senhor crie em nós uma renovação espiritual, são os primeiros passos que a gente dá para a transformação. Na caminhada cristã, vocês já perceberam pessoas com a vida totalmente contaminada, talvez, quem sabe, a sua vida, corrompida pelo pecado, e teve a oportunidade de ver pessoas transformadas, pessoas com uma nova história, com uma nova identidade, com a mente renovada, sarados, curados. E isso acontece porque Deus opera, Deus quer transformar a história, Deus quer transformar vidas. Mas a gente precisa ser humilde e se expor como o salmista se expôs, como Davi se expôs. O grande problema nosso é que nós estamos com isso no nosso coração, nós temos os nossos defeitos, as nossas lutas interiores, e a gente não se abre para Deus, a gente veste de uma máscara de hipocrisia, nos tornamos artistas, vivemos representando aquilo que nós não somos, e o nosso coração está contaminado. Por isso que a gente precisa se expor diante de Deus, se apresentar diante do Senhor, como você está, como sua alma está, aquilo que tem te corroído, aquilo que eu preciso de uma solução para isso na minha vida, porque do jeito que está, não está bom. Uma das grandes armas do diabo na vida de muita gente é do jeito que está bom. Não está bom. Deus quer pessoas transformadas, limpas de coração, para que possam viver o propósito de Deus, a realidade de Deus na sua caminhada. E ele fala no versículo número 1 do Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. O Senhor tem amor, o Senhor tem compaixão, o Senhor tem misericórdia para nos tratar, para nos libertar, para nos corrigir, para nos dar força, em amor, em todas as situações. Você pode ter o ombro amigo que for para confidenciar suas dores, suas necessidades, suas fraquezas, mas você não será curado por seu amigo. Você só será curado pelo Senhor, pela palavra de Deus, porque só Ele pode transformar o nosso coração, uma vez que foi Ele que nos fez. Só Jesus, o médico dos médicos, pode começar esse processo de pureza e purificação, tirando toda a nossa resistência do coração. O nosso coração é resistente, o nosso coração tem dificuldade para as coisas de Deus, e ele acaba se endurecendo. O Senhor quer trabalhar e a gente tem resistência, e começa a valorizar as nossas próprias razões, os nossos próprios argumentos, os nossos pensamentos, as nossas próprias justificativas, e deixa de ser abençoado pela palavra de Deus. Mas, independente de qualquer situação, se a gente fizer como fez Davi em seu clamor, buscando
diante do Senhor um coração puro e reconhecer a misericórdia de Deus, o teu amor, a tua grande compaixão, certamente é um passo muito especial. Paralelamente, nós precisamos declarar que o Senhor tem o poder de apagar as nossas transgressões. Transgressões, ele quer dizer assim, os nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta de Deus, quando nós erramos o alvo, né? Tem muitas coisas que a gente faz com boas intenções, mas é pecado. Muitas respostas que nós damos para as demandas das nossas vidas, sobre a rubrica de boa intenção, mas é pecado. Alguém já disse que o inferno está cheio de boa intenção. A gente tem que viver, na verdade, diante da palavra de Deus e responder essa palavra, através dessa palavra, as demandas das nossas vidas. Porque senão a gente vai continuar dando espaço a esse coração enganador. E Davi continua dizendo, no versículo 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Mais uma vez ele reitera que ele precisa passar por essa purificação. Era um homem chamado de Deus. Você é um homem, uma mulher chamado de Deus. Você que ainda não conheceu Jesus Cristo, você é um potencial chamado por Deus, porque Deus quer que todos sejam salvos, que todos sejam transformados, que todos sejam libertos, que todos construam uma nova história espiritual na sua caminhada de libertação. Mas Davi, ele vem e declara, e que é isso que a gente tem que trabalhar muito nesta noite, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o pecado sempre me persegue. O pecado vai sempre perseguir a gente, enquanto nós não formos realmente tratados por ele. Alguém já disse que nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. A carne, aí você leia a sua alma, o seu coração. O diabo, ele tem poder, mas a Bíblia fala, resista o diabo e ele fugirá de vós. A força do diabo está nas nossas fraquezas, mas se nós formos fortes, ele não terá força. Mas na nossa alma é o nosso maior inimigo. A nossa alma é o nosso maior inimigo. Porque a nossa alma, ela só é dominada pela palavra de Deus. Ela só é moldada quando a palavra de Deus entra. Porque a nossa alma, ela sofreu, foi quem sofreu fortemente com a queda pelo pecado. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, pagou um preço por sua vida, pela vida da humanidade, nos trouxe a salvação, mas a nossa alma continua corrompida, doente. É por isso que há essa necessidade de nos submetermos, como diz a palavra, e Paulo falando para os coríntios, dentro desse processo é a ação nossa, de buscar a Deus para que nós sejamos o quê? Purificados, limpos de coração. E o Senhor quer que você seja uma pessoa limpa, que você viva uma nova vida. Quando a gente se submete a isso, a essa cirurgia no coração, perante o Senhor, algumas situações preciosas vão acontecer na nossa vida. Nós somos lavados do pecado que nos assedia tão de perto. A purificação da nossa alma tira toda a força do pecado. Quando nós nos permitirmos sermos lavados das vergonhas, das culpas cometidas, quando nós andávamos desgarrados, quando nós andávamos no jugo do pecado, quando nós somos purificados por esta palavra, o Senhor nos liberta de toda vergonha, o Senhor nos liberta de toda culpa, o Senhor nos traz uma nova realidade de vida, e as pessoas passam a enxergar em nós
quando nós temos uma vida transformada, um coração transformado, as pessoas veem nossa face, veem nosso rosto, vidas transformadas. Quantas vezes na nossa história, na nossa caminhada, você pega uma pessoa com a cara da miséria, com a cara destruída, pessoas sem Deus, e com o passar do tempo você começa a conviver com aquela pessoa como se saísse mel da sua boca, mel de suas ações, mel dos seus comportamentos, pessoas que, aos olhos do homem, não tinha jeito, mas Deus transformou. E talvez seja a sua experiência de vida aqui, nesta noite. Deus, Ele lava a nossa alma de toda negatividade. Muitas pessoas vivem no derrotismo, na negatividade, por força do seu coração, que o faz deixar assim, sem esperança. Viver com timidez e com medo. Só o Senhor pode nos libertar disso. Muitas vezes nós estamos presos nas nossas inseguranças, que nos impedem de avançar. Mas quando o Senhor purifica a nossa mente, nós somos transformados. Eu já tive medo de tanta coisa, dentro do reino de Deus, como um servo de Deus. Eu não queria me apresentar na frente das pessoas. Se me chamasse para pregar, então, meu Deus do céu, a primeira igreja que eu ministrei na minha vida, 25 anos atrás, foi aqui, numa casinha. Eu desci essa ladeira aí com minha perna tremia mais do que vara verde em dia de vento. Quer que eu vou lá? Mas a minha mente, se você não é competente, aquilo dali não é lugar para você, sai dessa. E a mente acusava, e dava vontade, no meio do caminho, pegar o carro e voltar. A mente da gente, ela precisa ser liberta das nossas inseguranças. E o coração da gente, infelizmente, é um campo para insegurança. É um campo de semeadura para que a gente não avance. Tem muita gente parada, paralisada, porque tem deixado que a alma continue corrompida pela toxicidade. Muitos precisam ser lavados do medo para que possa viver uma vida corajosa, uma vida de desafios, enfrentando as realidades da vida. Muitos precisam ser lavados dos lábios mentirosos, de uma mente mentirosa, uma mente do auto-engano. Isso tem atrapalhado a vida de milhões de pessoas. O auto-engano e as mentiras proferidas do nosso coração. Nosso Deus é um Deus de justiça. Quando nós temos a nossa mente purificada pela palavra de Deus, nós proferimos as verdades do Senhor, andamos na justiça e não deixamos nos enganar e sustentar o auto-engano através das próprias mentiras que nós sustentamos no nosso coração. Quando a gente permite se lavar pelo Senhor, nós somos edificados pela palavra. Se nós não somos edificados pela palavra, nós somos edificados pelas coisas do mundo. Nós construímos castelos com as coisas do mundo. Nós somos fragilizados com as coisas do mundo. Então, irmãos, imagine quanta coisa a gente precisa trabalhar para sermos realmente limpos da maldade, do ressentimento, da inveja, do materialismo, da falsa segurança que a gente coloca nos bens materiais, do afastamento de outras pessoas. Eu não gosto de A, não gosto de B. Meus irmãos, tem muita gente que não quer saber de igreja, porque ali só tem gente com problema, e realmente é. Mas são pessoas com problemas que procuram a cada dia serem tratados e trabalhados e purificados com a palavra de Deus. E a gente precisa desconstruir essa falsa imagem que muitos colocam em sua mente, que não querem saber de igreja. Porque é aqui onde você vai encontrar, em especial, o cuidado de Deus no convívio com os irmãos. É um doente investindo no cuidado da vida do outro. Então, irmãos, eu quero encerrar essa reflexão nesta noite, dando para você 5 benefícios
dessa purificação. Primeiro, o Senhor quer aperfeiçoar a sua história. Não pense que está bom do jeito que está. Não se envaideça por seu momento de vida, não. O Senhor quer purificar ainda mais a sua história. O Senhor também, Ele quer limpar o seu coração. O Senhor quer santificá-los na verdade. E a verdade é a tua palavra. O Senhor quer santificá-lo através da tua palavra. Jesus Cristo falava: a minha comida e a minha bebida é a sua palavra. Você, ao passar por esse processo de purificação, você vai necessitar e muito de viver essa palavra do Senhor, ter prazer nessa palavra do Senhor, se entregar a essa palavra do Senhor e não vivê-la de forma superficial, de forma aparente, de forma enganadora para a sua vida. Nós precisamos mergulhar na profundidade de Cristo, porque quanto mais nós mergulhamos em Cristo, a gente percebe quantas coisas dentro de nós que precisam ser mudadas e trabalhadas, e nos impede de vivermos nessa vaidade construída no nosso coração. Nós vamos nos colocar menor do que o próximo, nós vamos dar importância ao nosso irmão, nós vamos reconhecer a necessidade de Deus quando nós assim enfrentamos. Mas o que me chama mais atenção é o que está escrito em João 8, 32. Enquanto os irmãos do Ministério de Louvor se organizam aqui para a gente cantar um cântico de adoração ao Senhor. A palavra de Deus fala em João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não temos outra saída para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós pensamos, só aqueles que não conhecem Jesus Cristo é que precisam conhecer essa verdade para o perdão dos seus pecados e salvação. Isso é uma verdade. Mas a gente precisa conhecer todas as verdades registradas na Bíblia Sagrada, para que a gente possa passar por esse processo de transformação, por esse processo de libertação, por esse processo de cura interior, para que possa fluir das nossas vidas a humildade, para que a gente possa viver o fluir na nossa vida de uma nova realidade. O Senhor, nesta hora, quer banhar a sua vida com sua palavra. É um tempo hoje, chamado agora, de banhar-se nas águas do Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite, não sei como é que está a sua vida, mas uma coisa é certa, se você veio aqui, se você veio buscar ouvir uma palavra de Deus, é porque você está precisando dela na sua vida. Não busque a palavra do Senhor, não busque o Deus da palavra, apenas para resolver seus problemas e suas dificuldades. Mas busque essencialmente a palavra do Senhor, para te dar um coração transformado, um novo coração, um coração perdoador, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração desejoso de ter uma nova história para a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abre os olhos do meu coração.
eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda uma vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda uma vida sem jamais te conhecer. Tu és minha voz e minha colheita, a herança. A minha fonte é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda uma vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha que recebeu Davi e trouxe um renovo para a vida de Davi. É o mesmo Deus, através do Espírito Santo,
que está aqui nesta noite. O Senhor, através da sua palavra, Ele requer de nós resposta. E o Senhor quer resposta de duas situações nesta noite. Você que se encontra afastado do Evangelho por seus motivos e deixou que o seu coração dominasse a sua vida e deseja restaurar, ressignificar a sua vida, realinhando o seu relacionamento com o Senhor nesta noite. Se tiver alguém aqui nesta noite, se o Senhor falou no seu coração, é simples, não precisa esforçar. Se o Senhor falou no seu coração e você entendeu que é o tempo do Senhor na sua vida, eu gostaria de que você viesse aqui à frente, para que a gente possa nos alegrar, para que a gente possa orar, para que a gente possa regozijar diante do Senhor. Alguém nesta noite? Tem alguém nesta noite que o Espírito Santo está falando? É o tempo de Deus na sua vida. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Jesus. Amém, meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Derrama a graça sobre essas vidas, Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor quer continuar falando aos corações aqui nesta noite. O desejo do coração do Senhor é restaurar vidas. Permita que o Senhor restaure a sua vida. Se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus Cristo, é tempo de você abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua história. O Espírito Santo tem chamado pessoas aqui. O Espírito Santo tem incomodado o coração de pessoas aqui há muito tempo. E o Espírito Santo está te chamando nesta hora. Abra o seu coração para o Senhor neste tempo. Eu vou dar mais uma oportunidade enquanto o Ministério de Louvor continuará exaltando o nome do Senhor. Não endureça o seu coração. Não se deixe enganar por seu coração. Venha do jeito que você se encontra. O Senhor quer restaurar a sua família, quer restaurar a sua casa. E o passo você tem que dar. Em nome de Jesus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Em nome de Jesus. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso Glorifique o nome do Senhor. Enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda uma vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. O Espírito Santo nos incomoda no coração. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Está nessa situação.
mas eu poderia ir ali buscá-lo. Mas é uma ação sua, não é meu. É um passo seu. Você precisa dar esse passo de fé, esse passo de reconhecimento, esse passo de necessidade na sua vida. Você pode cantar o louvor que for, mas se você não der uma resposta ao Senhor com a sua vida, você vai continuar caminhando no seu entendimento e pela direção do seu coração. Essa família maravilhosa, meu amigo Napoleão e sua esposa Silvia, pais de Vinícius, glória a Deus por suas vidas, já são crentes, conhecedores da palavra, mas que o Espírito Santo tem trabalhado sobre essas vidas. Essa preciosidade aqui é Bianca, participou do grupo de discipulado da igreja, né? E hoje permitiu que o Senhor operasse o seu coração. É isso que a gente tem que fazer. Dar oportunidade ao Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E a gente vai agora orar. Eu vou pedir para Vinícius orar por seus pais, agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia na Tua presença. Nós te agradecemos, Pai, por mais um dia na Tua casa, ó Pai. Amém, Senhor. Te agradeço por esse momento, ó Pai, que o Senhor tem nos concedido, Deus. Amém. Para adorarmos o Teu nome, ó Pai, para nos arrependermos, ó Pai, verdadeiramente diante de Ti, Amém, ó Pai. Senhor. Senhor Deus, é um Deus misericordioso, ó Pai. Obrigado, Amém, Pai. Obrigado por alcançar os Teus filhos. Obrigado por trazer salvação a essa casa, Amém, Deus. meu Deus. Não somos merecedores de nada, Pai, mas Amém, Tu és meu Deus. misericordioso, Deus. Eu apresento a vida de cada um, ó Pai, aqui nessa Amém. casa, neste momento. Eu apresento a vida das pessoas que subiram aqui, ó Pai. Que o Espírito Santo falou ao seu coração, Deus. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um, Deus. Amém, meu Deus. Obrigado, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, continua conosco, Pai, nos nossos dias. Amém. Amém. Olhe quantos irmãos novos vocês receberam. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos hoje à noite ainda uma cantina missionária. Nós temos um irmão que está retornando aos ribeirinhos e a gente precisa da sua colaboração. Se você puder participar da nossa cantina, tem uma surpresa maravilhosa para você se deliciar lá. Não vou dizer o que é, mas me disseram que é um quibe, ó. Vá lá, colabore que você está investindo na obra missionária. Se você desejar falar comigo após o culto, conversar melhor do que você ouviu aqui nesta noite, eu estou à sua disposição. E teremos uma reunião com o Ministério de Intercessão. Quem é do Ministério de Intercessão, por favor, permanecer no tempo. Feche seus olhos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. que as doces consolações do Espírito Santo continue abençoando a tua igreja, abençoando as famílias, abençoando meus irmãos, e que nós possamos ter um novo tempo, uma nova semana, para a glória do teu nome. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço em seu irmão, bem apertado, e nosso culto está encerrado.